Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui de Cinematic. E bora lá. Aula passada vocês viram, né, os últimos passos que a gente fez na nossa cena do parkour ali, usando o ambiente externo. A gente trabalhou especificamente, além de montar e preparar a cena e pôr alguns recursos, nós vimos como que a gente trabalhava a câmera e como que a gente trabalhava o ambiente externo de iluminação. Ou seja, a gente tinha uma luz natural, né, que é o que a gente chama para se referir à luz do sol, e a gente adicionou ali uma outra luz, que pode ser um rebatedor ou até mesmo uma luz plugada na câmera, para dar um pouco mais de visibilidade para o personagem. Hoje nós vamos começar a trabalhar na nossa cena com iluminação noturna, ou seja, vamos trabalhar com uma cena de noite. Eu já estou aqui com uma ceninha que eu preparei, a gente está no mesmo projeto, tá? Eu só vim no Minimal Default aqui do Start Contest, que é um outro mapa, deletei o que tinha e já meio que deixei pré-setado aqui. Vou abrir aqui o meu Sequencer para vocês verem. Então o sequence aqui a gente tem esse tanque que ele basicamente anda para frente e mira o canhão. É só isso, simples, né? Deixa eu jogar o sequence para cá para vocês acompanharem. Eita, mouse ruim. Vamos lá. Eu já estou aqui, fiz um landscapezinho, deixei tudo já bem preparado pra gente. Tô com uma grua aqui. Posso até colocar aqui essa visão da câmera, então a gente já tem a câmera movendo, a câmera com, a câmera shake e mais ou menos de como que vai ficar esse movimento. Tá? Então aqui já está mais ou menos no jeito que a gente quer trabalhar, beleza? Vou só dar mais um retoque aqui na nossa câmera. O foco aqui mais ou menos está legal. Tá na mesma configuração que a gente trabalhou no outro projeto, tá? Vamos em Cinematic Viewport, só para ver. Então, é isso aí. Vai até aqui. A gente não precisa muito mais do que isso. Eu vou fechar até no 180 frames mesmo. Vamos deixar finalizando aqui. Vai ser só essa quantidade de frames. Então eu já tenho, a câmera tá até bem, então câmera shake bem forte. Talvez eu possa diminuir ele um pouco. É o mesmo câmera shake também que a gente usou no outro. Eu vou diminuir ele um pouco, eu tô achando que ele tá muito forte. Agora para eu lembrar onde eu fiz o... Ah, tá aqui, ó. Deixa eu trazer para cá para vocês acompanharem. Eu vou diminuir aqui de 1.5 e 1. Beleza. Então, compile. Vamos voltar para ver como tá. Aí, tá um pouco mais suave. Eu vou aumentar um tempinho dele um pouco mais, para 8 segundos. Aqui eu vou deixar 1 para 1. Eu vou aumentar esse cara só, na verdade, em 0.7. Vamos ver aqui como ele vai se comportar. Aí. Já ficou mais interessante o resultado aqui. Legal. Mas beleza, vamos pro foco que a gente tem aqui. Que vai ser o quê? Deixa eu tirar o sequencer daqui. Vai ser a nossa iluminação. Então, deixa eu sair da visão da câmera. Só para vocês verem, né? Eu coloquei uma grua aqui, né? Só pra gente trabalhar um pouco diferente. A gente trabalhou com outro, com o crane. Aqui a gente tem a grua, né? Então a gente tem ela fazendo esse movimento. E a gente tem a cena, apesar de ser um terreno grande, vocês podem ver que aqui atrás não tem nada. O foco tá só onde a câmera vai pegar e a gente vai trabalhar com uma câmera só mesmo, tá? Então vamos começar a trabalhar com a ideia de se construir uma cena à noite. Posso simplesmente pegar aqui o meu camarada. Opa, selecionei o errado.
Não, tá certo, light source. E posso simplesmente girar ele para deixar de noite. Ok, escureceu tudo. Tá um santo breu, que é como ficaria mesmo. Mas a gente quer ter um pouco de iluminação, né? A gente quer ter aí uma iluminação que simule a lua. Normalmente isso, quando a gente vai se trabalhar, a luz noturna, vocês podem ver que em filmes e tudo mais, ela sempre vai ser uma luz que vai vir de forma zenital, ou seja, zenital, ângulo de cima, né? Lembra lá quando eu estava falando de enquadramento de câmera? Então a mesma coisa, a luz noturna, ela vai ser uma luz muito forte que vai vir de cima. Ela sempre vai ter um ângulo, ó, que ela vem de cima e ilumina ali para simular essa ideia de lua, tá? Essa é uma das formas de se trabalhar com a luz noturna, tá? A gente pode até pegar algumas cenas, né, diferentes aqui, ó, sem esse tom um pouco mais azulado, que eu já vou falar dele. Aqui, por exemplo, a gente sempre vai ter um foco de pontos de iluminação e quando a gente for ter algo externo, a gente vai ter uma grande luz que vem de cima, né, para iluminar aquele take específico, né? E além disso, a gente vai ter, como vocês podem ver que muitos deles aqui estão com essa cor azulada forte, que é quando a gente simplesmente taca um filtro azul por cima, assim por se dizer, né? Que é o que o cinema faz muito, que a gente chama aqui no Brasil de noite americana. Lá eles chamam de day for night. Então essa é uma técnica. A gente pode pegar aqui, por exemplo, Mad Max, que fica bem visível, que é literalmente um filtrão azul para simular essa noite, tá? Aqui vocês podem ver o comparativo sem e com. Né? Então a gente vai seguir os dois caminhos, tá? Eu vou fazer das duas formas para vocês verem. Primeiro eu vou estar mexendo no meu light source aqui. Então a gente tem alguns caminhos que a gente pode fazer. Primeiro caminho, eu poderia, por exemplo, criar uma React Light. E aí com essa React Light eu venho e adiciono aqui e eu só rotaciono esse cara para cima. Vai. Deixo ele para cima aqui, pega a React Light e posiciono ele, né? Aumenta aqui o tamanho dela, a área em que ela tá, afasta um pouco. E aí eu poderia fazer. Teria um resultado? Teria um resultado, ó. Só que vai ser um resultado muito escuro, né? Aqui atrás a gente vai perder o que a gente quer e tudo mais. Obviamente, a gente está falando de uma luz da lua refletindo. A gente tá num, sei lá, num campo de batalha aqui e tudo mais. A gente não quer que o fundo fique num breu. Se fosse numa cidade, em algum outro ponto, que você quer um puta de um breu de fundo mesmo, e tem outras coisas que vão impedir essa luz, esse caminho poderia funcionar. O outro caminho que a gente vai fazer, além de só usar uma React Light, é, por exemplo, a gente vai vir aqui no nosso Light Source e a gente vai fazer o seguinte: eu vou, ao invés de virar ele de cabeça para baixo, deixar tudo escuro e usar como a gente fez ali, o que eu vou fazer? Eu vou mesclar um pouquinho das ideias. Eu vou no Light Color dele, eu vou adicionar a cor azul. Pedro, mas aí você está fazendo aquele esquema da noite americana, não é bem isso que a gente queria fazer. Eu não quero deixar ele tão falso assim, né? É uma escolha estética, mas não é o ponto aqui. Vou diminuir um pouco essa intensidade dele, deixar um azul mais escuro. E aqui eu vou suavizar um pouco, não precisa ser um azul tão forte. Feito isso, vou diminuir essa intensidade para 2. Deixar bem mais escuro. Aqui já está bem padrão noite americana mesmo. Então, se você quiser optar, por exemplo, por essa estética, você pode optar, né? Vamos até ver aqui ele, por exemplo, na câmera, no sequencer. Fica bem esse padrão, mas eu quero algo um pouco mais realista, né? Eu não quero algo tão nesse padrão da noite americana. Então, vamos lá. O que eu vou continuar fazendo aqui? Essa parte a gente já mexeu, beleza. Vou só até aumentar um pouco o meu soft angle aqui, como se fosse uma lua um pouco mais intensa, né? Então vou vir no nosso Sky Atmosphere
E eu vou vir em Atmosphere Relief. Vou mudar essa cor que ele tá aqui, tá? Vou trazer para algo mais escuro, bem mais escuro. Você pode ver que, né, já escureceu total. A gente ainda tem a nossa fonte de luz aqui, ó, que pega bastante no horizonte, mas está bem escuro. Vou vir no Skylight e vou aumentar a sua intensidade para 5. Vamos ver aqui quanto vai mudar. Ele está retomando, recalculando aqui aos poucos, né? Então, beleza, Skylight 5, ele já aumentou um pouco aqui para mim. Né, o fundo ainda está muito azul, eu não quero esse azul tão forte. Vou até abaixar um pouquinho aqui o Skylight. Vamos ver se 2 como ele vai ficar, se ele vai ficar muito escuro. Voltar no meu Sky Atmosphere aqui. Baixar um pouco do Ground Ratio dele, não muita coisa. E o Atmosphere Hide. Então ó, a gente já está tendo um resultado aqui um pouco mais interessante. Ixi, ficou bem escuro. Vamos voltar para cá. Deixar no 5 mesmo. Deixar 6. Legal. E vamos esperar ele recalcular aqui certinho a iluminação. Vamos voltar esse aqui para o valor normal dele. Aí. Tira um pouco, né, dessa parte do horizonte, deixando a distribuição exponencial dele, para tirar um pouco dessa linha azul que ficou aqui. Baixar mais para o escuro ainda. A gente ainda tem um pouco de nuvem no céu aqui e tem esse foco maior da lua, né? Se a gente jogar para a câmera, vocês vão ver que ele ainda vai ficar bem escuro, né? A gente praticamente não vê nada aqui por conta do foco de como tá a iluminação. A gente ainda tem a luz ali no céu. Sair da visão da câmera. Ela ainda aparece. Mas, por exemplo, a gente mirando aqui da câmera, a gente perde. Né? Porque o foco de luz está para cá. Se eu virar para cá, a gente volta a ver. Se eu quiser, eu posso adicionar uma... Cadê? Uma React Light também. Só para preencher um pouco mais aqui. Aqui, ó. Tendo essa luz, a gente consegue ver o fundo agora, tá? Então agora a gente meio que vai misturar as duas demandas que eu falei, só para a gente poder ter o fundo. Vou aumentar ela bastante. Aumentar a área que ela atinge. Vou deixar ela no máximo mesmo, para pegar bastante coisa. Como se fosse um acréscimo da nossa luz da lua, só que um pouco mais fake, assim por se dizer. Vamos para a visão da câmera. A gente pode diminuir isso aqui. Deixar no 2. 3. 3 está interessante. A gente vai deixar a luz branca mesmo, tá? Se vocês preferirem, pode jogar para azul para combinar um pouco, mas eu vou deixar na branca. Vou só cair um pouco aqui. Melhor posicionar ela. Vou ver aqui. Então já fica melhor, a gente já tem um céu azulado aqui, já tem esses detalhes. E agora a gente vai adicionar mais alguns componentes para melhorar essa cena assim num ponto de fotografia, de iluminação, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou deixar essa luz aqui, vamos dar um save no projeto, né?
Eu vou colocar uma luz de contra. O que é uma luz de contra? É uma luz que vai delinear e separar meio que o fundo. Então eu quero fazer ela como se tivesse, sei lá, se tem uma cidade aqui atrás, ela vai emitir muita luz, ela vai ter um ponto. Se isso aqui é um cenário de guerra, eu posso colocar com que a parte de trás, sei lá, esteja algo pegando fogo ou algo diferente. O que eu pensei em fazer aqui? A gente fazer algo. O que eu pensei em fazer aqui? A gente fazer algo como, por exemplo, no filme 1917. Cheguei a pensar em talvez a gente trabalhar algo nesse aspecto, então ter um ponto de luz lá no fundo, como se fosse uma cidade em chamas. Então, beleza, vamos seguir esse ponto para a gente ter uma luz lá de background, que ela vai ficar aqui. Nesse caso, eu vou adicionar uma point light. Então, ela vai ser uma luz que vai ser omnidirecional, ou seja, ela vai trabalhar em todas as direções. E vou deixar ela aqui mesmo. Vou colocá-la com uma cor laranja. Deixar ela bem intensa. Não precisa ser tão forte assim. Só precisa espalhar a área dela um pouco mais. Ó. Pôr mais pra cá talvez. Que aí a gente pega esse detalhezinho aqui, pode ser bacana. Beleza, ainda não tá aparecendo muito detalhe, por quê? Porque a gente ainda não tem uma fog na cena. A fog quem vai determinar esse fator, tá? A gente vai deixar ela aqui. Então aqui nós temos uma luz principal, a gente tem uma luz, digamos, de preenchimento, que é a luz do céu azulada que eu deixei, ou seja, quase como se fosse só a nosso filtro americano, nossa noite americana. Só que eu adicionei uma luz principal para vir aqui simulando meio que a lua, né, vindo aqui mais intensa, que é a nossa React Light. Posso até diminuir um pouquinho mais aqui. E deixei essa luz de fundo só para dar uma estilizada. Então aqui a gente já começa a ter um resultado bem legal. O que eu vou fazer agora? Adicionar a fog, porque como eu comentei, a fog é ela quem vai determinar para mim o desenho da luz. Então nós vamos lá no nosso High Exponential Fog, ligar o Volumetric Fog. Olha só como ela já, só de ligar o Volumetric Fog, a doideira que ela já virou, né? Virou um Silent Hill aqui. Então a gente vai começar a fazer algumas configurações aqui. O primeiro ponto que eu vou estar mexendo aqui vai ser no fade dela. Eu vou fazer com que o fade mais próximo seja mais distante. E o fade dessa parte vai mais para longe. Vocês podem ver que aqui ó, já ficou um desenho em volta da luz um pouco mais interessante. Vou colocar na perspectiva de Cinematic. Que assim a gente vê sem o detalhe ali, né? Então eu posso deixar ele um pouco mais para cá. Diminuir um pouco a densidade dessa fog. 0,01, 0,02. Já fica bem forte. Vou deixar no 15 aí. Vamos lá. Aqui já fica mais interessante. Eu não quero ela tão forte lá no fundo, mas também não quero que ela suma 100%, tá vendo? 0.04, 0.05, 0.08, too much. 0.8 não, 0.08. Legal. Se eu pegar essa luz aqui, ó, que a gente deixou ali, point light, e eu vou aumentar a intensidade dela. Olha como ela já desenha melhor.
E aí ela já vai me dar um pouco mais daquela sensação de que talvez tenha algo aqui pegando fogo. Posso até trazer ela mais para baixo, ó. Caspita. Que aí a luz vem de baixo mesmo, né? E a gente gera esse resultado aqui. Quero deixar talvez o fundo um pouco mais escuro. Vamos voltar lá na foyer. A gente pode diminuir mais ainda aqui, ó. Essa densidade dela. Assim como a gente também pode deixar ela um pouco mais localizada, tá? Aqui a gente está trabalhando a névoa exponencial geral, né? Eu posso trabalhar também em pontos mais específicos. Vou só diminuir um pouquinho a nossa essa React Light. Assim tá mais interessante. E vou adicionar Visual Effects, Local Volume Fog. Por quê? Aqui eu vou estar colocando literalmente uma névoa específica, ó. Se eu afastar muito, vocês veem. E qual que é o meu ponto aqui? Deixar essa parte só mais intensa. Então, quero que aqui fique mais intenso só. Posso até... Opa. Como se fosse realmente uma clareira ali em chamas naquela região. Aqui a nossa React Live descer pro... Aí, deixa no 2. A gente desceu pro 1, ela perdeu muito ali. Não precisa ser tão alta. Só para realmente parecer que tem algo lá no fundo, né, sendo trabalhado. Então aí a gente gera esse resultado aqui. Então a gente já vai tendo uma pegada mais interessante. A gente tem uma luz principal, a gente tem a luz preenchimento e a gente tem essa luz de contra ali, só para estilizar lá no fundo. Posso desfocar um pouco mais, né, o nosso fundo. Ó, deixando o fundo bem desfocado. A gente começa a gerar um detalhe interessante. O que mais que a gente pode adicionar ali para dar mais sentido para essa luz, deixar um desenho mais forte? Além de colocar a névoa aqui, eu posso colocar algum efeito. Então, por exemplo, vamos voltar para cá. Lembra que eu adicionei lá com vocês as partículas de fumaça? Vocês podem usar elas também. É um bom pedido, né? Posso colocar aqui que elas vão ajudar a desenhar, ó. Só aumentar um pouco. Aumentar para 3. E aí a gente gera um resultado legal, ó. Tendo algo lá no fundo acontecendo. Posso pegar também, adicionar
uma dessas partículas para cá, para a gente ter ela um pouco mais em frente à câmera, assim, ó, só para a gente ter um movimento que passa entre a fumaça, né, na frente da câmera. Que já daria um pouco desse dinamismo, que é legal também. E lembrando, né, adicionar o Ambient Dust. Será que ele foi aqui? Não, não foi. Então, só que eu preciso bem na região onde está a câmera só. Então aqui a gente já gera um resultado legal, né? Posso até tentar diminuir aqui um pouquinho, ó, a nossa intensidade lá do fundo, ó. Diminuir o nosso light source para 1, deixar o fundo mais escuro. Ó, nós já estamos tendo um resultado bem interessante. O que mais que eu vou adicionar aqui? A gente pode adicionar detalhes, principalmente em cena de noite. É legal que a gente pode brincar bastante com a iluminação. Então eu posso trazer alguns pontos, como por exemplo, já que é uma cena de guerra, eu posso trazer tiros. E tiros que sejam bem visíveis. E aí eles deem mais detalhe para a nossa iluminação. Então, por exemplo, eu vou vir aqui. E vou adicionar... deixa eu ver. Então vamos lá, eu vou fazer por partícula aqui para fazer essa simulação de tiros, né? Para a gente ter mais alguns detalhes em cena. Então eu vou clicar com o botão direito, Niagara System. Vou adicionar, pegar o modelo de fonte já, que já está pronto. Vamos chamar de tiros. Vamos salvar. Cliquei com 2 botãozinhos e vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo eu vou desligar a minha gravidade, porque os tiros têm que ser retos, têm que ser contínuos, tá? Vou diminuir a quantidade de emissários, de partículas. Eu vou deixar em 10 aqui. Legal, 10 já lembra um pouco mais uma ideia de metralhadora. A gente vai vir no Shape Location, vou mudar para cilindro. Quero que seja um pouco mais espalhado dessa forma. Velocidade. Vou aumentar a velocidade que ele está disparando, vou colocar 2000. Quero que seja rápido, mas não tão rápido assim. A gente pode colocar o mínimo como 1000 mesmo. Aí, já lembra um pouco mais a ideia de disparo. Vou dar um save. Tá finalizado o bagulho? Não, não tá finalizado. O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou adicionar ele aqui, só pra gente ver como que ele tá trabalhando. Se eu virar, ele vai virar junto. Vamos ver. Vai virar junto. Beleza. 10 graus. Aqui eu quero que ele venha um pouco nessa direção. Deixa eu dar uma olhada como tá na câmera, porque eu não quero... Não vou fazer ele batendo no tanque, né? Então eu preciso que ele passe só. Vamos ver como vai ficar. Eu vou diminuir um pouco a quantidade de partículas. Acho que tem bastante. Aqui em cima. Então vamos voltar no spawn rate. Vamos diminuir para 5. Acho que 5 já fica mais legal. Vou aumentar essa velocidade. Um pouco mais. Vou colocar o máximo em 3000. Mínimo em 2500. Vamos ver como é que ficou. Espera aí que eu esqueci de dar um save. Compile. Legal, tá bacana. Agora o que vou estar fazendo aqui? Eu vou criar uma forma. Aqui ele tá como sprite, certo? Eu vou deletar esse sprite e eu vou fazer com que ele adicione para mim uma mesh renderizada.
Vamos deletar aqui. Ele tá indo ali, ele não tá nem com nenhuma mesh adicionada por enquanto, tá só com gizmo. E eu vou adicionar uma mesh comum. Vamos lá no nosso Start Content. Cadê? Tá. Level Property. Legal. Pode ser um cilindro mesmo. Eu vou adicionar um cilindro como esse aqui. Por enquanto ele tá malucão, né? Tá vindo grande aqui, não tá legal. Eu vou clicar aqui na setinha para baixo, vou abrir o Mesh Bound Scale e aí eu vou começar a mexer em como que ele vai ficar, tá? Então, por exemplo, eu vou determinar que ele vai ficar com 0.01, 0.01, 0.01, ainda tá grande. Quero ele realmente bem pequeno. Beleza, vamos vir aqui em Initiate Particle. Em Handle Uniform é o tamanho mais ou menos que ele vai ter de variação. E eu vou deixar uma variação bem pequena de tamanho dele mesmo. A gente pode colocar aqui Mesh Attribute, Random Uniform. Tava mexendo do sprite ali, por isso que ele não tava mudando. Aí, agora ele ficou bem pequeno. Aí, bacana. Posso deixar um que seja com 1, ok, não. 0,5 e um com 0,2. Legal. No Add Velocity, eu vou aumentar um pouco aqui o nosso cone. Ou a gente pode mudar também, deixar isso aqui como uma base linear, que aí ele vai ficaria assim. Mas vamos deixar em cone, como se ele tivesse um pouco mais aberto. Aqui ele ficou aberto demais. Vou deixar um e a gente abre a base. Bacana. Agora aqui que eu vou fazer. Vocês lembram lá na primeira aula quando eu mostrei para vocês que a gente criou um material para simular o sabre de luz? Acho que ele está até no Start Content aqui. Vamos usar ele. Eu vou clicar 2 vezes aqui. Vou mudar esse vermelho para um laranja. E eu vou adicionar ele como um material aqui. E aí a gente tem esse resultado aqui. E aí é como se a gente tivesse os tiros acontecendo. Aqui ele está vindo de lado, eu preciso fazer com que ele vá de frente. E eu preciso ainda diminuir um pouco mais. Ele pode salvar aqui. O tamanho dele. Ele está bem grande para quando ele vai para nossa cena. Então vamos voltar lá no Particle. Deixar
Máximo 2, o mínimo 1. Aí já melhorou um pouco. Deixa eu fechar esse câmera shake. Vamos jogar ele um pouco pro lado. Ele passa um pouco do lado de cá e um pouco de cá, para ele também não ficar muito na frente da câmera. E eu vou diminuir mais ainda a quantidade de partículas dele. Então, vamos vir aqui no Spawn Rate. Coloco 2. Legal. Mesh Render. Preciso que ele vá. Aqui ele tá vindo de lado. Eu preciso que ele vá. Posso diminuir um pouco essa intensidade de brilho, né? Ele tá bem forte. Vou colocar uns 50. Baixa um pouco mais aqui pro branco. Era que senão a gente perde o laranja. Não queremos perder o laranja. A gente pode colocar de fundo como se fosse aqueles antiaéreos também atirando para cima, seguindo essa mesma lógica. Como eu não quero que ele fique atirando sempre, eu vou ligar o Spawn Probability. Apesar que como vai ser um render só, não vou deixar ligado. Mas se vocês quiserem deixar que ele só aconteça algumas vezes, vocês podem estar ligando aqui. Pra ele ter uma probabilidade de estar funcionando, tá? A gente ainda pode diminuir um pouquinho aqui. Eu vou diminuir mais um pouco. 0,5 e 1. Vamos ver. Vamos ver como ele fica na câmera. Ainda tô achando grande. Então 0, 2, 0, 1, 0,5. Vamos deixar 0,5 e 0,7. Aí o 0,5 e o 0,7 já ficam muito grandes. Aí. Quero deixar ele um pouco mais rápido também. Colocar 10.000 e 8.000 de velocidade. Aí, agora já fica mais com cara de tiro mesmo, né? Fica um disparo mais interessante. Vou trazer ele um pouco mais pra frente aqui. Posso até adicionar 2 também. Deixa um mais pra cá. Eu não vou fazer ele pegando no tanque pra gente não precisar colocar um efeito a mais, que seria do impacto no tanque, né? Então aqui assim a gente já tem duas frontes de disparo, ó. E fica interessante. Vou colocar aqui no fundo então, mesmo seguindo a mesma lógica, outro Niagara que esteja rolando ali para estar fazendo aquele
movimento no céu, talvez um antiaéreo. Então vai ser a mesma lógica, eu vou usar até o mesmo material. Mas vamos lá, só para vocês pegarem a manha, né, desses efeitos. Ah, a gente pode aproveitar aqui alguns elementos que a gente tem, ó. Por exemplo, Fire. Só para trazer mais movimento para nossa cena, né? E ter mais coisa ali. Que ele ficou muito de fundo. Meu mouse tá muito ruim. Meu Deus do céu, que mouse horrível. Pra gente ter ali, né? Ó, essa variação de chama. Né, que já é um ponto interessante. E o smoke mesmo, né? Que a gente colocou aqui é o steam, que é como se fosse um vapor. A gente pode adicionar a smoke. Mais pra cá, ó. E a gente tem um resultado legal, bom que a luz, ó, ela tá refletindo na parte de trás do tanque. A gente já tem um resultado bem legal. Vamos fazer agora os bombardeiros lá no fundo, o antiaéreo. Eu posso aproveitar, ó, vou seguir a mesma lógica, vou criar um Niagara, mas por exemplo, vou criar outro fonte. E esse eu vou fazer um pouco diferente. Vou criar um aqui. Aéreo. Vai ser só o burst, vai ser uma tacada só. A gente pode tirar a gravidade. Cair para 20. Essa velocidade está bacana. Vou seguir a mesma lógica, vou deletar esse cara, vou adicionar um mesh. Vamos adicionar um cilindro. Ou como ele vai estar muito longe, vou adicionar uma esfera. Vamos ali habilitar para adicionar o material dele. Light. Vou vir em spawn. Eu vou deixar que ele faça isso uma vez, o once, porque eu quero que ele só toque uma vez e pare. Tá, então eu não vou deixar ele em loop. Salvar. Vou adicionar ele bem aqui atrás. Vamos adicionar o loop por enquanto, só para que a gente não... Deixar o multiple. Loop count. Legal. Só para que ele toque algumas vezes, né? Então... ele vai ficar com uma probabilidade muito baixa. Vamos lá, eu quero que ele 20 vezes. A gente pode usar essa mesma ideia para fazer também fagulhas saindo daqui, nessa mesma ideia, igual tá aqui.
Por exemplo, eu posso até usar esse como fagulhas, né? E colocar aqui. Mas o de fagulhas eu vou fazer um pouco diferente. Vamos lá, eu vou deixar ele 10 vezes só. E vou deixar ele bem rápido também. E eu vou adicionar esse camarada aqui na nossa timeline de animação. Tá, merda. Porque eu vou fazer com que ele faça um movimento igual ao do antiaéreo, né? Que é passando. Então, não estou mostrando aqui o sequencer, mas é só literalmente fazer um keyframe de rotação. Então, ele vai funcionar da seguinte forma. Vamos ver. A gente vai depender dele ficar tocando toda vez. A gente não vai sair do nosso lugar aqui. Então, eu vou deixar ele no infinito mesmo. Então, ele vai funcionar dessa forma. Então, aqui a gente tem esse preenchimento de fundo. E aqui, né, como eu falei, eu posso colocar as fagulhas, né, no fogo, se eu quiser. Posso adicionar também alguns outros elementos. Então, por exemplo, se eu for fazer a fagulha seguindo a mesma lógica, eu vou fazer igual eu fiz ali. Só que eu vou fazer com um fontaine também, só que eu vou fazer ele bem mais devagar. Sparks. A gente pode diminuir bastante essa velocidade dele. Tirei a velocidade sem a gravidade aí caiu demais. Vamos colocar em 200 para 100. Ou então 100 para 100 mesmo. Eu vou adicionar o material diretamente aqui. Ele vai ficar uns quadradinhos. Mas como vai ficar de longe, não vai atrapalhar muito. Vamos deixar bem grande aqui essa área dele. E aí a gente vai adicionar esse Sparks aqui.
Afastar ele um pouco mais. Só para dar um toque final, vou vir no Exponential High Fog, eu vou mexer um pouquinho mais na nossa fog, aumentar um pouco a densidade dela de novo. Não muita coisa, que eu não quero que deixe muito esfumaçado ali atrás, ó. Não é para ficar assim o resultado. A gente precisa manter a nossa iluminação. Eu vou aumentar um pouquinho e vou depois no post-process a gente mexe em alguns detalhes. Legal. E agora pra gente finalizar, né, a gente poderia colocar mais coisa, poderia fazer um ambiente chovendo, fazer mais detalhes, usar as ferramentas a nosso favor. Aqui a gente já está com um resultado bacana que dá para vocês brincarem. Legal. Então vamos adicionar o Post Process, ele já está aqui. Vamos mexer alguns detalhes. Vamos aproveitar o seguinte, já que a gente está com uma câmera só, ao invés de a gente adicionar no Post Process, a gente pode adicionar na própria câmera como que vai ser esse resultado. Então eu vou vir, vou lá embaixo, ela vai ter as mesmas configurações principais aqui que a gente tem que ter quando a gente está falando de Post Process. Então a gente pode mexer, por exemplo, na lente. Então eu posso adicionar aqui, ligar o meu Lens Flare, né? Ele vai ficar doidão assim, por quê? Porque a gente tem essas partículas voando. Então eu vou deixar ele muito suave para ele não atrapalhar. Então aqui ele só pega um pouquinho de reflexo. Posso ligar o Boom também aqui, já que a gente tem emissões de luz, né, vindo de outros itens. 5 de intensidade. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, como é que tá a nossa... Vou deixar ele mais para cá, no foco de configuração, e mexo no meu Deep of Field. Opa. Então, esse é o mobile. Vamos vir para cá. Então, focal distance. Aqui a gente já está com o sensor de 24 milímetros. A gente desfocando o fundo, né? Vocês vão ver que vai dar até um toque legal ali na iluminação. Vamos adicionar um pouquinho de vinheta. Aqui, como a gente está mexendo na câmera, eu posso adicionar tanto o Shutter Aperture quanto o ISO.
Então o ISO eu posso deixar, por exemplo, eu vou deixar em 400, que a gente está trabalhando com pouca luz. Aqui eu vou deixar shutter e obturador, eu vou deixar nesse mesmo padrão. Aberração cromática eu vou colocar 0.2, 0.3, vai. Impressão minha, ele não tá mudando aqui o que eu tô mexendo na câmera. Não, tá assim. Mexer um pouquinho na exposição, deixar um pouco não tão baixo assim, né? Deixando 0.8 de exposição. Já vou mexer um pouquinho no meu color grading. Como a gente está tratando num cenário de guerra, é muito comum a gente ter uma temperatura mais puxada para o azul, né, que a gente fala quando a gente trabalha. Então, eu vou puxar mais para cá. Ou eu posso puxar também mais para o laranja aqui, né, para trabalhar essa cena mais caótica. Mas eu vou puxar ela um pouco mais para o azul. Até porque também vamos trabalhar um pouco com o que a gente tem aqui de iluminação noturna. Não precisa ser uma noite americana assim, tá? Vamos deixar ela valorizar as cores que a gente tem em cena. Então aqui vou mexer um pouco na minha saturação e contraste. Então a saturação eu vou cair um pouquinho. Vamos pôr no 0.7. E o contraste eu vou subir um pouco. Não, too much. 1.2. Posso aumentar um pouquinho. Bom, posso fazer mais pontos de correção de cor, mas não vamos enrolar muito aqui na correção de cor. Mas vocês podem ver que a gente já tem um resultado legal. Tá até com uma fotografia que me lembra um pouco 300, né? Mexer no meu gama. Trazer o gama um pouco mais pro azul, para criar um contraste. Vamos adicionar um pouquinho de granulado. E temos aí nossa cena de filme de guerra. E aí o mesmo esquema, a gente vai renderizar essa cena daquela forma padrão e temos um resultado legal. Se vocês estão achando, por exemplo, tá muito escuro, quero trabalhar de outra forma, a gente pode, né, mexer aqui, que aqui no caso eu mexi. Eu posso subir um pouco a saturação. Vocês podem mexer um pouco mais na exposição ou diminuir um pouco ela, mas vocês podem também subir ela. Então, sei lá, deixar aqui no 0.9. Deixar a exposição um pouco mais alta, né? Eu gosto desse contraste que ele gera, por isso que eu gosto de deixar um pouco mais baixo. Mas fica, né, o acordo de como vocês vão mexer no trabalho de vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Lembrando que a renderização nós vamos seguir o mesmo... Opa, cadê o outro? Aqui. Vocês vão seguir o mesmo padrão de fotografia de vocês, né? O mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Então eu vou clicar no render lá no nosso sequencer, ele vai trazer nossa senhora, ele vai trazer esse camarada aqui
Eu vou adicionar já as configurações que eu tenho salvas, que eu fiz daquela outra vez, daquele outro projeto. Vou me certificar que está tudo certinho. Que eu vou diminuir um pouco, vou colocar 10 por 32 e vou dar um accept, render local, e a gente começa a renderizar a nossa cena. E aí a gente tem esse resultado aí que a gente fez durante essa aula. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai começar a trabalhar também com a iluminação agora de forma um pouco mais controlada e dentro de um estúdio, de um ambiente que seja mais propício, beleza? Grande abraço e até mais.